Então, galera, hoje estou aqui tendo a oportunidade de conhecer Thiago Manuel, essa figura brilhante do mundo do empreendedorismo, falando de uma coisa que a gente sempre se amarra: empreendedorismo, cara que está na internet, um homem que manja não só aqui na cidade, que ele rodou, teve lá fora, e hoje está aqui de volta trazendo os frutos e ensinando a galera também a plantar e destravando as mentes. Obrigado a você por ter aberto aí as portas do seu grupo de comunicação para nós, e vai ser um prazer estar compartilhando com vocês aí que nos ouvem, nos assistem, um pouco daquilo que a gente tem feito aí na cidade de Campos. Rapaz, e uma história muito bacana que é tipo devolver e ensinar também o pessoal daqui da cidade como é que faz para poder ter, né, essa coisa. A gente fala, fulano cresceu, ou cresceu da noite pro dia, cresceu como, e não, você ensinando o pessoal como que faz para realmente ter essas conquistas. Na verdade, eu acredito que o conhecimento é o maior meio de transformação. E nada mais nada menos eu estou pegando aquilo que eu tenho de conhecimento técnico através do empreendedorismo, marketing digital, Instagram, compartilhando com as pessoas e ajudando-os as mesmas a mudar de vida, a pegar e executar aqueles conhecimentos que eu tenho compartilhado para que elas possam mudar de vida. Eu, graças a Deus, tenho conseguido alcançar os meus objetivos dentro da minha carreira e de uma maneira, de forma primária, a primeira coisa que eu preciso fazer é devolver isso como forma de gratidão. Pô, se Deus tem me abençoado tanto, se Deus tem aberto tantas portas para mim de forma de gratidão, eu tenho que ajudar as outras pessoas para que isso vire uma bola de neve. Eu acredito que se a gente parar para analisar os grandes empresários e os grandes artistas dos Estados Unidos, eu acho que é um modelo que a gente deve seguir. Todos eles se importam em voltar ao seu estado de origem e retribuir aquilo com gratidão de tudo aquilo que eles conquistaram na vida. Inclusive, muitos compram, reformam livrarias, muitos reformam bibliotecas de escolas. Acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, é retribuir tudo aquilo que Deus tem nos permitido ter e o nosso trabalho. E hoje a gente vê muito pessoal na hora de começar um negócio, de empreender, que as pessoas focam muito no desafio, na dificuldade, do que aonde ele pode alcançar e aonde ele deseja estar. Na verdade, eu sempre costumo dizer o seguinte, que uma ideia, ela não passa menos de uma boa ideia. Uma ideia sem execução, ela não passa uma boa ideia. Então, assim, a gente precisa começar com os recursos que temos. Thiago, não tem nada. É sem nada mesmo que você vai começar. Então, assim, se você não tem nada nas suas mãos, você vai olhar para o lado, olhar para o outro, não tem nada. Então, é assim mesmo que se começa, sem nada. Se você parar para analisar, existe uma frase aqui atrás de nós, que é sonho grande, comércio pequeno. E um amigo meu, um colaborador meu, falou: sonho grande, comércio fudido mesmo. É fudido mesmo, você tem que começar na vida, é fudido mesmo. O importante de tudo é começar. É importante que você comece com os recursos que você tem, com os contatos que você tem, com os recursos até mesmo que não existem. Mas é necessário você começar, porque eu acredito muito, eu sempre falo isso com a minha esposa, que é no processo da execução que as coisas vão acontecendo. Ela fala comigo: eu tenho medo de fazer tal. Quando ela começa a fazer, aquele medo vai embora. E o medo, ele paralisa. Mas para o medo ir embora, ela precisou começar, dar o primeiro passo. Então, assim, o meu primeiro passo foi eu pegar um celular quebrado aqui em Campos, que eu achei na rua, pegar uma moto que minha apostei da minha mãe, trocar por um computador, mais R$300 e ir para o Rio de Janeiro, me mudar para um hostel. Então, esse foi o meu primeiro passo, esse foi o começar. Então, quando a gente visualiza aonde a gente quer chegar sem antes começar, a gente está cometendo um grande erro, porque a gente precisa começar. E quando você começa a caminhar, o ato de você começar, você vai conseguir visualizar onde você deseja conquistar. E essa caminhada é diária, essas mudanças às vezes tem aqui a voz do GPS, né, que fala mudança de rota, e às vezes a rota também do empreendedorismo também te leva a um novo ar. Cara, eu costumo dizer o seguinte também, que as dificuldades, elas só surgem para quem tem capacidade de resolvê-los. As dificuldades, mano, se você está passando dificuldade aí na sua vida, você está assistindo esse vídeo, está passando dificuldade, cara, entenda. Se essa dificuldade chegou a você, é porque você tem capacidade de resolver. Quando acontece algum problema aqui, a primeira pessoa que eu ligo é uma pessoa que eu tenho capacidade, que eu sei que ela tem capacidade de resolver. Ou seja, quando os problemas surgem para nós, a gente olha muitas vezes como algo ruim, mas não. É porque nós somos solução para aquele problema.
Então, assim, tenha isso em mente que as dificuldades que você vai enfrentar ao começar não é algo ruim, é algo bom. Seus erros, errar é bom. Eu vou te calejar aqui. Por que, Thiago, errar é bom? Porque significa que você fez, você executou. Por mais que você errou, mas você aprendeu. E assim, e o mais importante é esse processo, é você não ficar parado na inércia, é você realmente executar. Então, se errar, significa que você está tentando. E aquele garoto pequeno lá de Guarulhos foi parar em Sampa, em algum momento, né? Óbvio que teve a passagem pelo Rio, rodando, e rodou o Brasil inteiro, chegar em Sampa, aquele mundo, né? Um outro país dentro do Brasil. Na verdade, eu costumo dizer também que todo mundo que trabalha com marketing digital, rede social, precisa em algum momento estar em São Paulo. Por mais que o cara não more, mas o cara precisa estar nos eventos em São Paulo, porque é lá onde acontecem as coisas. Então, quando você não está em São Paulo, você está fora da origem das coisas. Então, é como se você falasse, você vai nos Estados Unidos, você vai na China, caraca, as coisas estão acontecendo aqui e depois vai chegar no Brasil. No Brasil, São Paulo, as coisas chegam antes que outros lugares. Belo Horizonte está conseguindo chegar o mais próximo possível. Então, assim, é necessário, se você quer trabalhar com marketing digital, se você quer trabalhar com rede social, se você quer trabalhar com internet, sim, é necessário você pesquisar no Google eventos São Paulo, conferência em São Paulo, você está lá para você beber direto da fonte, porque é lá que as coisas estão acontecendo. Então, quando você chega lá, entenda o seguinte, que você não é mais um. Você chegou lá, eu estou aqui numa conferência, não se sinta pequeno, você é tão grande quanto qualquer um tá aí. Então, o maior desafio, quando um requisite de network que eu utilizava com as pessoas conhecidas a nível nacional, quando eu cheguei em São Paulo, cara, eu sou tão pica quanto eles, eu sou tão bom quanto eles. A diferença é que eles já estão na estrada há mais tempo. Então não fique com medo de se relacionar com pessoas. Não fico. Um requisito que eu sempre utilizei de network, cara, eu não peço foto com ninguém. Eu converso, eu trato as pessoas relevantes, famosas, elas querem que ser tratado normal, porque tem um monte de gente já puxando o saco dela o dia todo. Então quando você chega e trata alguém normal, pronto, então a pessoa já fez. Você vai quebrar aquela pessoa e você vai pegar e abrir um canal de comunicação com a mesma. Falando isso aqui para você agora, eu olhando para minha esposa que está aqui na nossa frente, a gente estava no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, e a gente estava comprando tênis e o Caio Castro, Caio Castro chegou e foi comprar tênis do meu lado. As vendedoras, não sei o que lá, para tênis normal, e aí, onde vai ser o futebol? Nós vamos conversar. Ou seja, o fato de eu tratar ele normal como qualquer outra pessoa, me deu a abertura de ele puxar assunto comigo. Caraca, qual é o tênis que você acha mais adequado para ele? Porque lá é só site, aí ele vem me pedir auxílio, ou seja, eu abri uma porta, eu deixei um meio como se eu tratar só o Caio Castro, vou tirar foto, não sei o que, mano, ele vai falar, é mais um. Então eu deixei um canal de comunicação aberto, então seja até para um business, seja até para uma vida cotidiana, assim como eu encontrei o Caio Castro. Cara, entenda, você é tão bom quanto aquela pessoa. Você pode, assim como aquela pessoa que você está vendo na TV, que você admira, você também pode. A diferença é que essa pessoa talvez começou antes que você já está lá na frente. Mas se você correr, você alcança ela. Eu vejo um grande exemplo disso, o próprio Danilo Gentili, por exemplo. O cara começou num grupo que estava todo mundo junto, que era o CQC, e hoje ele se destacou porque ele saiu na frente e montou com a estrutura da Band, mas ele botou a cara na reta. Exato. Mas assim, a pergunta é, o que diferencia Danilo Gentili dos demais? Será que os demais também não tinham capacidade de ir tão longe como o Gentili, Danilo? Porque ele começou, ele executou algo. Entendeu? Ontem alguém estava me apresentando uma ideia e me falou, o que você acha dessa ideia? E a pessoa me achou até um pouco, talvez, arrogante. Porque quando alguém chega para você compartilhar, ela está compartilhando o sonho dela e ela espera o apoio seu. E a maneira de eu apoiar as pessoas é falando assim, irmão, tira essa ideia do papel. É trazer o realismo. Não é bater no, é bonito e tal. Essa pessoa talvez já apresentou essa ideia para um monte de gente, todo mundo, caraca, que ideia legal e tal. Mas talvez ninguém chegou e falou assim, ei, quando você vai parar de falar dessa ideia e executá-la? Vai colocar isso em prática? E quando eu falei, irmão, quando você executar ela, aí você volta a falar comigo. A gente vai ter alguma
coisa tangível. Ao cenário assim parece até um pouco arrogante. Pô, o cara não quer nem ouvir. Falei, não, eu gostei. Sendo que eu quero que você volte para mim depois que você execute. Porque uma ideia não passa como uma boa ideia se ela não for executada. Então, assim, isso se torna até um pouco para quem não entende, o Thiago está sendo arrogante, Thiago Manuel está sendo arrogante, Thiago Manuel está sendo muito direto. Não, eu estou ajudando esse cara no processo que ele precisa passar para ele conquistar aquilo que ele precisa conquistar. Alguém precisa trazer ele para a realidade e falar, ei, você está sonhando muito, está na hora de realizar. E ele tem que tornar aquela coisa tangível e viável. Aí depois ele conversa comigo, aí eu falei, caraca, pronto. E ele mesmo acreditou. Ele acreditou. E eu vou falar em acreditar no time que você está trazendo para a cidade de prima, né? Cara, a gente está com o evento aí, dia 9 de dezembro, né, chamado Destravando Memes. Esse evento é nada mais nada menos que algo que surgiu no meu coração de dar oportunidade aos jovens campistas a ter acesso a informações que talvez eles não têm pela falta de recursos de ir a São Paulo, como eu tenho condições de ir a São Paulo, no Vetex Day da vida, em grandes congressos, em grandes conferências. Pegar esses jovens que talvez não tenham condições nem de pagar um ingresso no Trianon, num evento mais digital, de empreendedorismo. O evento é feito para essa galera, para alcançá-los, falar assim, tá vendo, jovens campistas, vocês têm oportunidade, é só vocês quererem. Então esse evento que a gente está promovendo, chamado Destravando Mentes, é basicamente para isso, para dar acesso a quem não tem acesso a informações relevantes que possam mudar a vida delas. Assim como mudou a minha vida, o empreendedorismo tem capacidade de mudar a vida daqueles que querem ter a vida transformada. E hoje eu vejo que até mesmo aquelas pessoas que nasceram em outra oportunidade também tem que saber ser empreendedor, senão não vai adiantar de nada, não vai multiplicar o que ela já nasceu. Né? Na verdade, eu acredito que a gente tem a capacidade de criar as oportunidades. Claro que, Thiago, você está sendo radical demais em dizer que todo mundo tem oportunidade. Não, os cenários são diferentes. O cenário de um jovem que nasceu no centro é diferente do cenário de um jovem que nasceu no Santa Rosa. São diferentes cenários. Porém, aquele jovem do Santa Rosa, se ele tiver predisposição de querer executar, fazer, ele vai conseguir criar uma oportunidade para mudar a vida dele. Porque isso todo mundo tem, a oportunidade de criar a oportunidade dele. Então, assim, é criar coincidência. Você quer encontrar Faustão, um exemplo. As pessoas, suponhamos que você que está nos assistindo quer encontrar Faustão. Qual a probabilidade de você encontrar Faustão em Campos do Goytacazes e na Record? Nenhuma, porque Faustão trabalha na Globo em São Paulo. Então, se você quer criar uma oportunidade, você precisa se mover até São Paulo, pegar um ônibus, pegar um avião, ir até São Paulo e a Globo de São Paulo. Aí você, foi coincidência. Não, você criou uma coincidência, você criou uma oportunidade. Eu acho que isso está disponível para todo mundo. É o cara querer criar uma oportunidade. O cara querer criar, um exemplo, o cara quer falar com o Rick Chester. Pronto, tá tendo um evento aí de Destravando Mentes. Tem Rick Chester, Dinei, Sabiá, que é o Jonathan Azevedo do Força do Querer, que é o Salomão do Reg, Thiago Manuel. Se você quer alguma vez falar com algum desses, você pode criar uma oportunidade no evento Destravando Mentes, dia 9 de dezembro, na Praça do Liceu, que você vai criar uma oportunidade. E isso é uma coisa bem real, porque foi graças a essa forma de destravar que eu fiz contato com o pessoal do INF e a gente está aqui hoje. É verdade, você criou uma oportunidade. Notícias, eu busquei através deles e a gente conseguiu estar aqui você hoje conversando. Criou uma oportunidade. Tá de frente aqui com um homem que vai mudar vidas aí. Daqui a uns anos a gente ter... Sou só um colaborador, assim como você também é. Como que é? Daqui a alguns anos a gente ter essa resposta e falar, o cara tá satisfeito na vida profissional, pessoal, e falar, foi no evento lá do Jardim do Liceu que eu mudei minha vida. Cara, é uma responsabilidade. Esse é o alvo, esse é o objetivo, porque assim, nossa cidade, para quem não sabe, Campos do Goytacazes, a cidade nossa natal, ela já teve até presidente da República, Nilo Peçanha, e nossa cidade, eu estava conversando antes de ligar essas câmeras aqui, que Campos é rico em muita coisa, em até material humano, pelo que eu percebo rodando no Brasil. Existe muito talento, existe muita capacidade, basta destravar a mente dessas pessoas para ela conseguir colocar a capacidade dela na execução. Porque capacidade muitos campistas têm, só falta mudar, destravar a mente que ela consegue colocar essa capacidade de execução. Foi assim comigo, foi assim com pessoas que andam comigo. E muitas pessoas, inclusive a gente estava tendo uma reunião aqui na segunda, e o Rodolfo acha que é um rapaz, ele
Depois que ele foi numa reunião, a primeira reunião de destravando mentes, ele pegou a vida dele e mudou. Que ele conheceu o tráfego pago, foi aprender sobre Facebook Ads e hoje ele me mostrou o faturamento de venda da loja dele online, 800 e poucos mil. Ou seja, ele agradecendo muito pela oportunidade de eu ter feito a primeira reunião de destravando mentes. Ele falou que se quiser me usar como prova social, como testemunha lá no dia do evento de destravando mentes, que vai ser um evento público, para 5 mil pessoas, você pode usar. Ou seja, é isso que me move. Isso aí não tem dinheiro que pague. É o Rodolfo chegar para mim e falar, pô, depois daquela reunião, eu despertei, destravou a minha mente para eu aprender algo que eu até então desconhecia. Ele não sabia o que era isso, eu apresentei durante a reunião. Ele aproveitou a oportunidade da informação, foi pesquisar e começou a trabalhar, estudar, e hoje está aí, vendeu 815 mil no mês. E tem gente quase que R$1 milhão. Se ele não se destravasse, estava lá até hoje, no circuito. Dependendo de política até hoje. E é uma outra coisa também que a gente busca também não acontecer. Óbvio que a gente tem a política, que é uma forma de política que é a natural, mas a política partidária não... A origem da palavra política, acho que se não me engano é politis, que significa a arte de governar. Para a política partidária, a arte de governar cidades. Para a política não partidária, que a gente faz, é a arte de governar uma oportunidade, talvez. Então, assim, através de Destravando Mentes desse evento, eu estou tendo a arte de governar uma oportunidade. Assim como o prefeito tem a arte de governar uma cidade. E você tem a arte de governar alguma coisa que você se dispuser a executar. Então, assim, a política, partidária ou não, significa a arte de governar algo. Pode ser governar você, governar os seus conceitos, governar as suas vontades. Então, quando você governa algo, você está fazendo política. Isso é, de fato, e saber como usar essa ferramenta, né, em prol do... Exato, eu estou governando uma oportunidade que, através do empreendedorismo, estou conseguindo dar oportunidade às pessoas a mudarem de vida através dessa oportunidade criada. Assim como o prefeito, assim como o governador, o presidente pode criar, através das coisas que ele governa, ações para mudar a vida de outras pessoas. Então, a política ela não faz sentido se ela não for voltada para outras pessoas, seja política partidária ou não partidária. Agora, mais além do convite, né, que a gente já está feito, já uma coisa que é bacana, que eu queria deixar registrada, é no país do futebol, você ter também essa parcela sua dentro desse ramo, né, do marketing esportivo, tem essa influência. Então, hoje eu tenho 5 empreendimentos, mas o primeiro deles é a Acesso Comunicação e Marketing, é uma empresa de gerenciamento de rede social, assessoria de empresas de atletas de futebol. É a virada de jogo nessa empresa. Falando disso, eu gosto muito de falar que eu saí de campus com o celular quebrado na mão para gerenciar a rede social com o celular quebrado. Comecei com o que eu tinha. Sim. Troquei uma moto por um computador que não funcionou no Rio, que eu achei que ia funcionar, não funcionou, e R$300 porque eu paguei os primeiros dias no hostel. E comia miojo e biscoitinho de água e sal. E minha esposa que me ajudava muito nessa época. Então, assim, sem mais delongas, eu comecei a Acesso Comunicação e Marketing com a tech que não existia. E quando eu fui para Acesso Comunicação e Marketing, eu estudei o mercado. Eu olhei assim, é muito importante você que está nos ouvindo aí, você estudar o mercado. Se você quer fazer algo, primeira coisa, ver se aquilo que você quer fazer, seja vender algo ou prestar algum serviço às pessoas. Veja se isso é viável ou não, se o mercado pede isso. Naquele momento, o mercado pediu uma profissionalização das redes sociais dos atletas de futebol. Então, ou seja, o produto, o serviço que eu estava prestando era viável. Segunda coisa que você precisa fazer é ver se tecnicamente você tem capacidade de entregar aquilo. Tecnicamente você tem capacidade? Estou falando para você que quer criar algo, quer começar a fazer algo. Primeiro, eu quero começar, Thiago, o que eu devo fazer? Primeiro, ver a viabilidade, se o mercado pede ou não. Segundo, ver a sua capacidade técnica. Eu precisava de uma faculdade para gerenciar? Não precisava de uma faculdade para saber gerenciar a rede social de atleta. Então, eu tinha tecnicamente, era possível prestar aquele serviço. Então, assim, economicamente falando, o terceiro ponto que você deve analisar, economicamente, é possível ou não você iniciar esse empreendimento?
Então, naquele momento, eu precisava de um celular e um Wi-Fi, uma internet. Talvez se existisse de mim um investimento de 10 mil, 2 mil reais, eu talvez não conseguiria executar o meu primeiro empreendimento, que foi acesso à comunicação e marketing. Ou seja, quando você, Thiago, eu estou ouvindo essa entrevista, eu estou vendo ela e quero começar algo. Analisa isso, cara. Primeiro, o que você quer criar ou vender é viável? O mercado pede? Tem viabilidade? Segundo, você tem capacidade financeira para isso? Terceiro, se você tem conhecimento técnico para executar aquilo que você está propondo. Falar daqui. Entendeu? Então é necessário você analisar isso. E acesso à comunicação e marketing, eu analisei isso, essas três coisas, esses três pontos, e consegui colocar acesso à comunicação e marketing em um ano de empresa. A gente tinha cliente no Flamengo, no Vasco, e em 2 anos a gente tinha cliente em 16 clubes brasileiros, de 20 clubes que a gente tinha na Série A, 16 clubes a gente tinha clientes, Cruzeiro, Bahia, Chapecoense, Flamengo, Vasco, então Botafogo, enfim. Então assim, mas tinha 2 medalhões no mercado. Eu estudei os medalhões eram um oriundo do Flamengo, de marketing do Flamengo, e o outro era oriundo de um grande empresário de futebol. Ou seja, os 2 maiores players, 2 maiores empresas do mercado eram oriundo de alguma coisa grande. Do Flamengo, de um maior escritório de empresariamento de futebol no Brasil. E Thiago Manuel oriundo de quê? De Guarulhos, de uma força de vontade que ninguém podia me parar. Então ali eu fui crescendo, fui executando, os caras entregavam a rede social ou assessoria de imprensa, eu resolvi entregar os 2. Não satisfeito, eu vi que isso não era o suficiente para eu escalar, foi suficiente para eu chegar só no nível, que na vida é assim, você chega em um nível que a sua capacidade técnica ela te traz até aqui. Depois que você passar de fase, talvez você precise da sua coragem, que muita gente falha aqui. Então assim, são níveis de processo e cada nível vai te exigir algo que você não foi exigido no processo anterior. E talvez se eu prestasse só assessoria de imprensa e rede social, eu estaria apenas no nível 2. Aí eu fui virar o jogo, eu falei, eu preciso monetizar através das redes sociais dos atletas. Eu comecei a gerar dinheiro para os atletas. Então eu fui para o nível 3, nenhuma empresa fazia o que eu fazia. Eu prestava, algumas faziam gerenciamento de rede social apenas, e outras faziam assessoria de imprensa apenas. Quando eu resolvi unir as 2 coisas, um monte de empresas começou a fazer a mesma coisa. Quando eles pensarem em me buscar, eu já estava na frente, já estava criando monetização em rede social de atletas, vendendo anúncios para atletas de empresa, conectando empresas e atletas de futebol e vendendo. Então quando eles pronto, o Thiago já estava lá na frente. Então assim, é necessário você ter noção disso. Quando você for criar algo, sempre fique atento para você sempre ir na frente. E cara, nunca fique parado, sempre crie novas oportunidades. Uma coisa que você precisa ter noção é, se você faz o seu empreendimento, sua empresa funcionar, quem está fazendo ela crescer? Porque se o seu empreendimento está só funcionando, se todas as suas ações são direcionadas para o seu empreendimento funcionar, quem está trabalhando para ela crescer? Você precisa treinar pessoas para o funcionamento do seu empreendimento e você está disponível com o seu tempo como CEO, como dono do seu negócio para fazer o seu negócio crescer. Porque senão você vai estar sempre na mesma fase. Você nunca vai passar de fase. Rapaz, agora motivado, agora deu para organizar algumas coisas aqui dentro. E espero colocar em prática e quem sabe em breve a gente tem uma segunda fase dessa entrevista. E conversar mais e falar também sobre os demais projetos que eu já sei, já que já tem para 2020. Tem muita coisa aqui na cidade. Exato, a gente depois desse evento Destravando Mentes, a gente vai estar executando o Instituto Guarulhos, que é basicamente um instituto baseado no voluntariado, que tem como objetivo ceder às crianças e jovens de Guarulhos atividades complementares, como aula de inglês, aula de espanhol, como aula de finanças, de empreendedorismo, marketing digital e outros. Vão gerar até uma geração boa vindo por aí. Então. Tem, cara, existe tem muito recurso, muito material humano bom na nossa cidade que só precisa destravar a mente. Nosso objetivo é só ir lá, dar a oportunidade dos caras de destravar a mente, dar uma ferramenta para o cara vir aqui
destravou a mente dele. Chiquezinho, essa Entendeu? gostaria. A ferramenta eu tô dando, né? Agora só basta ele vir aqui e fazer assim. E bom, em breve a gente ter também essa relação também de Campos ser uma capital também de pessoas empreendedoras. Cara, a gente está aqui numa sede de uma startup que a gente vai lançar. Eu não sei se existe outra startup em Campos, mas é uma startup que as ações dessa startup vai ser conhecida no Brasil e fora do Brasil. Ou seja, quando a gente for premiado em alguma coisa, eu vou falar, essa startup é lá em Campos, na Avenida Peninca, lá em Campos, Goitacazes, na cidade natal. Eu, nas minhas palestras, sempre falo do Guarulhos, falo de Campos, e não vai ser diferente nunca. Tranquilo, querido. Obrigadão. Obrigado a vocês. Sucesso cada vez mais. Sucesso para vocês no empreendimento de vocês. Obrigado pelo convite. Tamo junto. E dia 9. Dia 9 de dezembro, eu aguardo vocês aí. 9 de dezembro, às 5 horas da tarde, no Praça do Liceu, do evento Destravando Mente. Você e sua família estão convidados para estar lá junto conosco nesse dia especial. Valeu, irmão. Obrigadão. Um abração. Até mais.